Bom dia, pessoal. Eu vou aproveitar a postagem que a gente teve aqui no grupo do colega Cláudio, falando um pouquinho aí sobre tradução e especificamente aí sugerindo o uso de algum tipo de inteligência artificial ou mesmo o Google Tradutor para fazer as traduções, nem que seja de trecho, de regras que a gente precisa. Então é assim, pelo menos na minha experiência como tradutor robista, o uso desses aplicativos realmente melhoraram muito, muito ao longo dos anos. E eles viraram uma ferramenta assim, essencial para a tradução rápida. Por quê? Porque a gente literalmente vai pegar o texto bruto em inglês, né? Se é o caso, a gente já joga num aplicativo desses e ele vai fazer uma tradução bruta, ou seja, mesmo aí utilizando, por exemplo, essa sugestão do ChatGPT, ele vai fazer uma tradução, né, que é uma inteligência artificial, que em teoria os logaritmos que eles colocaram se aproximam da forma que a gente vê o problema e tenta solucionar. Ele vai fazer o que eu chamo de tradução bruta. Então ele vai pegar aquilo lá e vai traduzir da melhor forma possível para a nossa língua. Não é perfeito, mas como a gente comentou, tanto o Cláudio quanto eu agora, as traduções melhoraram muito ao longo dos anos, né, ao longo desses últimos anos. Então a gente já vai ter uma tradução bem próxima. Aí, normalmente, o fator humano entra em evidência. A gente vai pegar alguém que já tem prática de tradução, a pessoa vai começar a ler e já vai começar a sacar a estruturação das frases que foram feitas pelo autor original, utilizando termos específicos. Um exemplo bem clássico, o part, que aparece muito, por exemplo, no texto que eu estou traduzindo agora, não é festa. Ele seria a tradução para ele é grupo, só que nem o Google Tradutor, nem as IAs que eu testei conseguiram fazer essa tradução nesse termo. Eles não entenderam a frase, tá? A frase fica totalmente desconexa por conta dessa tradução que assim é simples, só que eles não enxergaram a palavra como grupo na construção da frase. Bom, mas de qualquer forma, o que eu queria mostrar para vocês? Um exemplo aqui do que está acontecendo comigo. Vamos lá. Deixa eu achar. Eu estou fazendo a tradução, vocês estão acompanhando, das regras do Citadel of Blood. Qual é o primeiro problema que a gente tem nesse arquivo, né? Além do monte de texto? Ele não é um arquivo de texto, ele é a imagem. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é conseguir extrair esses textos para a imagem, né? Extrair o texto da imagem através de algum programa que eles chamam de OCR, que seria alguma coisa como captura de texto em imagem. Eu vou dar um exemplo da fórmula que eu achei aqui para mim. Então agora eu tenho aqui aberto a regra, uma imagem. Eu quero traduzir esse primeiro texto daqui, tá? Eu não consigo jogar na inteligência artificial por conta que ela, como é um chat de texto, ele já avisa que ele só pode traduzir texto, não imagem. Se eu quiser usar o Google Tradutor, eu ainda consigo, porque ele tem um OCR embutido. Então, exemplo, eu vou bater a foto daqui. Olha lá, bati. A única coisa que eu vou fazer, eu já vou recortar para não ficar com um texto solto. Olha só, eu já estou deixando aqui o texto o mais visível possível que eu preciso. Esse parágrafo daqui. Pronto, ele está salvo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui as fotos minhas e vou localizar o texto. É a primeira foto aqui. Pronto, essa daqui é a foto. Eu vou abrir o Google Tradutor, que eu tenho aqui em programa, mas dá para usar pelo web também. Mas aqui eu prefiro utilizar por aqui. Deixa eu só localizar aqui, ó, Google Tradutor. Ele vai abrir. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar em câmera, porque não é um texto, eu tenho uma imagem. Ele vai abrir essa parte e aqui embaixo à esquerda vocês vão ver que tem aqui uma mini foto. Eu vou clicar nela. Ele vai abrir a galeria e eu posso selecionar a imagem que eu tenho do texto, que é essa primeira daqui. Olha só. Ele já faz ele vai ler o OCR, né? Ele lê a imagem, transforma em letras, em caracteres, já faz a tradução. Se eu quiser bater uma foto disso aqui, eu posso. Se eu quiser copiar o texto já traduzido, eu simplesmente vou aqui embaixo, ó, selecionar tudo. Ele selecionou e eu copio. Agora eu posso colar esse texto onde eu quiser.
tá? Isso é uma das formas. Então vamos lá, já está copiado aqui no celular. Eu posso ir para a área onde eu estou fazendo a tradução, usando qualquer tipo de programa, eu simplesmente vou colar. Ó. Olha lá, eu já tenho ele em português. Agora eu vou fazendo o comparativo, eu vou lendo em inglês e vejo o que precisa ser ajustado aqui. Aqui eu utilizei o Google Tradutor, tá? Ele tem um nível de qualidade. Agora, digamos que a gente queira... Aqui eu estou apagando, tá, pessoal? Digamos que eu queira tentar usar o ChatGPT lá. Como que eu vou trabalhar com ele? Eu já tenho a imagem, só que eu não tenho texto, e ele não trabalha com texto. Eu vou utilizar para isso o próprio Google Tradutor, aquele mesmo programinha, porque ele já tem o OCR. Então, deixa eu abrir ele aqui. Aqui. A gente já colocou... Deixa eu fazer desde o início para ficar mais claro, vai? Aqui eu estou com o Google Tradutor aberto, eu vou lá. Lembrem que eu não quero que ele traduza, eu queria só que ele extraísse o texto daquela imagem em inglês. Então olha só, estou selecionando aquela imagem, aqui ele fez a tradução. Aqui em cima, olha só, eu tenho a opção de mostrar o texto original, eu vou clicar nela. Olha o texto original aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo esquema que a gente fez, olha lá. Selecione tudo, olha, ele já está selecionando o texto em inglês. Estou copiando, pronto. Agora, se eu jogar em qualquer outro local, ele já vai estar o texto exatamente extraído da imagem. Agora sim, olha, eu vou abrir aqui o... Deixa eu só regular aqui, ó. Eu acabei de abrir o site do ChatGPT. Vou pedir para ele para fazer uma tradução. Ó, pode traduzir? Opa, espera que a minha gata resolveu andar em cima do celular. Pode traduzir um texto? Olha lá. Aí ele está respondendo que ele pode ajudar a traduzir e vai pedir para inserir o texto que a gente quer traduzir. Agora eu venho aqui embaixo, ó, e vou dar simplesmente um colar. Olha lá o texto em inglês. Ele já está lá exatamente extraído. Não vai estar perfeito, mas assim, se vocês ampliarem bem o texto e deixarem em partes, ele fica assim 95% certinho. Aí eu vou enviar. Olha só. Olha lá, ele já está fazendo a tradução. Aí eu vou aguardar um pouco, ele vai fazer a tradução daquela parte inteira. Eu vou copiar isso daqui. E talvez até para eles evitarem um pouco os sistemas automatizados de copia e cola, o que eles fizeram? Eu não vou conseguir copiar ainda só esse trecho. Quando eu fizer a cópia, ele vai copiar inclusive as mensagens anteriores. Então eu vou ter que apagar isso depois manual. Tá? É uma forma deles provavelmente evitarem que algum programador faça um sistema automatizado disso. Olha lá, ele já traduziu. Tá? A tradução não vai estar perfeita, mas ela vai estar até um pouquinho melhor do que a do Google Tradutor. Pelo menos também tive essa experiência como o Cláudio teve aí, essa sensação. Agora o que eu faço? Eu vou selecionar o texto aqui. Olha lá. Eu vou pedir... Aqui no caso não vai adiantar muito fazer isso, mas é a forma que eu costumo. Ó. Pedir copiar. Vou voltar lá aonde eu estou colando o texto, aqui é onde eu estou colocando. Eu vou colocar como exemplo aqui embaixo. Ó. Olha lá, ele não colocou só aquele trecho que eu copiei. Ele colocou toda a conversa. Ó. Aí tem, ó, pode traduzir um texto? Claro, aí vai ter a parte minha aqui. Aí o que eu vou fazer aqui? O que interessa pra gente? Olha a tradução aqui embaixo. Agora aqui eu poderia apagar, tá, pessoal? Eu poderia ir vindo aqui, ó, e simplesmente vou apagando o que não me interessa, que é exatamente a parte em inglês. Pronto, que foi o da conversa. Se vocês olharem, olha o que sobrou. Sobrou exatamente o texto já traduzido. Deixa eu jogar aqui numa página para ficar mais visível. Olha lá. Deixa eu deixar isso até melhor para visualizar. Olha lá. Aqui. Aqui já é a tradução feita já no meu documento, aonde eu vou começar a ler esse. Eu já faço a comparação, só como exemplo, tá, pessoal? Aqui, ó, eu tenho o texto em inglês. Eu costumo fazer assim, eu vou lendo aqui e vou comparando com o inglês. Aí eu tenho que corrigir alguma coisa. Eu simplesmente venho aqui
e faço a correção já direto no texto. Isso é só um exemplo idiota, tá? Ó, vou fazer assim. Pronto. Olha lá, já arrumei o texto, enquanto isso eu vou continuando lendo. Tá? Então dá para fazer sim a tradução utilizando aplicativos, tá? Tanto faz o Google Tradutor ou outros, e essas inteligências artificiais, como o exemplo aí que a gente teve do ChatGPT. Esse seria o método. Quem já tem o texto, simplesmente copia o texto em inglês e já vai direto lá no chat ou no Google Tradutor. Quem tem só imagem vai ter que fazer esse processo que eu fiz. Eu, no caso, usei o próprio Google Tradutor como OCR, tá, pessoal? É simplesmente fazer isso daqui, ó. Vocês lembrarem que aonde tem aqui essa barrinha escrito tradução, ó, ele tem a opção de deixar só o texto em inglês e aí a gente simplesmente seleciona tudo e copia, tá? Vocês já vão ter em texto, né, em caracteres, todo o texto da imagem. Bom, pessoal, espero que isso tenha ajudado e é isso. Um abraço.